Olá, vamos iniciar mais uma aula. Hoje vamos tratar do assunto polilinhas, uma ferramenta muito útil e versátil para o desenvolvimento dos nossos desenhos. Vamos aqui iniciar o nosso software. E já temos aqui no lado esquerdo, nas categorias de ferramenta, a categoria da Polyline, ou em português, polilinha. É uma ferramenta, como eu falei, muito versátil. Eu posso acessar por aqui, posso acessar pelo menu aqui, ferramentas, polilinha, e posso também acessar pela linha de comando através do atalho PL, Enter. Então já está selecionada aí minha polyline. Aproveitando a oportunidade, Joildo, como eu vou saber os atalhos das ferramentas que eu posso usar na linha de comando, ou o texto que eu tenho que digitar? É só vir aqui, ajuda, online, comandos, 2 cliques. Aqui vocês vão encontrar na página do LibreCAD um resumo com os principais comandos via linha de comandos. Então, por exemplo, na aula de hoje nós vamos usar a Polyline. Então, ação, desenhar Polyline, polilinhas. Qual é a ferramenta? Polilinhas. Qual que é o comando? PL ou Polyline. Nós já aprendemos também a ferramenta linha, line. Então, aqui está, desenhar linha. Linha, 2 pontos. Então, aqui eu tenho o comando L, LI ou line. Então, também está aqui. E tem, além das ações de desenhar, tem as ações de visualizar, que são o zoom. Tem o editar, fazer e desfazer. Então, se eu quero desfazer um comando errado, eu digito a letra U e dou um Enter. A parte de dimensionar, modificar, ferramentas de precisão e seleção. Tá? Então, aqui vocês vão ter o auxílio aí para vocês começarem a aprender e decorar conforme o uso os principais comandos que vocês vão estar utilizando. Voltando aqui para o nosso software, já com o comando selecionado PL Polyline, eu posso iniciar a execução do desenho. Uma observação que a polilinha ela tem a opção de fazer segmentos de reta ou arcos e círculos. Se você selecionar aqui, ó, você tem a opção de fazer linha, tangente, raio tangente e ângulo. Então, vou fazer um exemplo aqui para vocês, começando com a linha. Vou fazer aqui um segmento de reta, arroba 50,0, para fazer uma reta de 50 unidades na horizontal. Agora eu quero fazer um arco, mas eu não quero usar a ferramenta arco que nós vamos aprender no futuro, em breve. Eu quero usar o arco dentro do recurso polilinhas. Então eu venho aqui, mudo para ângulo, raio tangente ou tangente. Então vou usar aqui o ângulo. Como é que é essa ferramenta polilinhas com ângulo? Eu vou determinar o ângulo do meu arco. Ou seja, com a ferramenta setada em 180 graus, ele vai me dar meio círculo, meia circunferência. Se eu vier aqui para 270, ele já vai me dar 3/4 da circunferência. Então aqui eu também posso mudar o sentido de orientação. Agora eu estou com o arco na parte inferior. Se eu modificar, eu coloco o arco na parte superior. E eu vou setar aqui, simplesmente com o mouse ou com a linha de comando, qual que é a distância entre os 2 pontos desse arco. Então, vou escolher aqui
180, quero uma meia circunferência, eu quero uma distância de 50 também. Então, como o meu ponto de referência relativo está ali no começo do arco, basta eu digitar arroba 50,0. Desculpa que houve um erro aqui, ó. Tem que ter muito cuidado para isso. Tá vendo que apareceu um arroba aqui? Esse arroba inutilizou o comando de ângulo. Ficou uma reta por esse motivo. Por quê? Quando eu digito aqui em cima 180, o comando está ativado ali. Se eu cometer o erro de digitar agora arroba alguma coisa, vai digitar ali no valor do ângulo. Então eu tenho que vir com o mouse, clicar aqui na linha de comando e aí sim digitar arroba 50,0. Okay? Então, quando vocês clicarem aqui para editar o ângulo ou qualquer outra informação que apareça nessa barra aqui de edição, cuidado para na hora que for digitar a linha de comando, não digitar no lugar errado, tá bom? Então, agora eu quero voltar para a linha e quero fazer novamente um segmento de reta. Então, eu vou vir aqui, arroba 100,0. Pronto. Clico o botão esquerdo 2 vezes, sair da ferramenta, está pronto aí. E observe uma particularidade. A polilinha, ela faz todos os seus desenhos como sendo um único objeto. Então, se eu clicar aqui agora, eu tenho um único objeto. Tá? Eu tenho aqui, então, 2 segmentos de reta de valor 50. Eu tenho aqui meia circunferência com diâmetro de 50. E eu tenho aqui um segmento de reta com comprimento de 100 unidades. Então, tudo isso é um único objeto. Uma outra possibilidade da polyline, da polilinha, é que esses pontos eles podem ser movimentados. Então, quando eu seleciono a polilinha e eu clico num pontinho desse azul, seguro com o botão e movimento, eu sequestro aquele ponto e eu posso levar ele para qualquer lugar que eu quiser. Tá? Então, olha aqui um detalhe. Eu quero subir verticalmente aqui esse ponto 50 unidades. Essa ferramenta, do jeito que está na edição do ponto, eu não consigo dar comando de coordenada, por exemplo, arroba 0,50, enter. Ele não aceita. Então, Júlio, como é que eu vou fazer com precisão? Eu posso movimentar esse ponto para essa posição. Só que como uma tática, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma ancoragem antes. Já que eu não consigo digitar a coordenada, o que eu faço? Dou um ESC aqui, saio do comando. Primeiro eu vou criar uma ancoragem. Como assim? Eu venho aqui na ferramenta Line, por exemplo, e faço uma reta partindo da origem, arroba, origem relativa 0,0, enter, e criando uma reta na vertical, arroba 0,50. Agora eu posso vir aqui, selecionar a polyline, vir no ponto que eu quero modificar, segurar com o mouse, sequestrar ele e levar lá para a ponta da linha de referência. Aí eu posso utilizar uma ferramenta de precisão, aqui, ó, precisão nas extremidades, para mim colocar esse ponto exatamente na extremidade da minha linha de referência. Agora eu posso apagar essa linha, porque essa linha eu usei só para referência de posicionamento do ponto de edição da polyline. Então tem alguns recursos que a gente vai poder adaptar.
Então, observem que essa é uma das vantagens da Polyline. Eu posso editar a posição de um ponto. Ó. Clica, segura com o botão, movimenta. Aqui eu já estou com ele sequestrado, só que eu estou com uma ferramenta de precisão aqui. Eu vou desmarcar para ela permitir o movimentar. Ó. Agora eu vou poder movimentar esse ponto para onde eu quiser. Tá? Uma coisa importante é que quando eu tenho uma ferramenta de precisão aqui selecionada, ela vai me travar só nos pontos da ferramenta de precisão, que são as extremidades. Se eu quiser movimentar livremente também, eu tenho que selecionar essa ferramenta de precisão aqui, ó, precisão livre. Qual que é a vantagem? Eu consigo fazer movimento livre e quando eu me aproximo do ponto da segunda ferramenta, ela sequestra, tá vendo? Puxando para o ponto de precisão. Então aí eu consigo ter o ponto de precisão de extremidade e também trabalhar livremente aqui fora dos pontos de extremidade. Para isso eu tenho que marcar essa ferramenta de precisão livre. Então, por acaso, se vocês estiverem trabalhando com a ferramenta de precisão, sem marcar essa ferramenta aqui, vai ficar 100% travado só nos pontos das ferramentas que estão selecionadas. Ok? Vou tirar aqui tá livremente aqui agora, eu posso clicar em outro local. Ok? Então essas são as particularidades da ferramenta Polylinha. Então, novamente, ó, chamar a ferramenta Polylinha, PL, Enter, já está selecionado. Eu vou aqui para a referência relativa, então vou digitar arroba 0,0. Já estou com um ponto ali ancorado na referência 0,0 relativa. Agora eu vou fazer aqui, então, linhas livremente. Joelho, eu quero fazer aqui uma reta na vertical, com precisão. Eu posso usar essa ferramenta aqui, ó. Restrição vertical, só movimento na vertical. Tá vendo? Então, eu posso descer a mão livre, travar, desfazer a ferramenta de precisão restrição vertical e continuar o meu desenho aqui a mão livre. Okay? Tem outros recursos aqui que eu vou mostrar para vocês na questão do raio tangente. Olha que interessante, ó. Agora, a movimentação do meu mouse vai dizer qual é o raio tangente que eu quero utilizar. Ao invés de eu setar o ângulo do arco, eu vou setar agora qual que é o comprimento dessa corda, qual que é o raio tangente. Tá vendo? Eu posso desenhar. Então é o seguinte, o raio ele é pré-determinado aqui em cima. Então, o raio, duas vezes o raio vai me dar o diâmetro. Então, se eu quero o diâmetro de 50, eu ponho aqui um raio de 25. Então, já travou o meu arco ou o meu círculo em um diâmetro de 50 e um raio de 25. E agora o meu mouse vai determinar qual é o comprimento dessa circunferência. Ó. Posso fechar 100% ela fazendo uma circunferência ou deixar ela como um arco. Então são formas e recursos para poder trabalhar. Interessante que ela já faz tangenciada. Ó. Se eu quisesse fazer aqui uma ondulação tipo uma onda, eu consigo facilmente desenhar. Okay? Então essa ferramenta é muito versátil e nos permite fazer diversos desenhos. Então nós já verificamos aqui algumas possibilidades com a ferramenta Polyline, né? PL, raio tangente, ângulo, e temos aqui a tangente.
Então, eu vou criar aqui uma linha. Agora eu vou criar uma tangente. Ó, qual que é a diferença? A tangente eu tenho maior liberdade, tanto de definir o diâmetro, como definir também o ângulo e o comprimento. É uma ferramenta que te dá mais liberdade conforme você movimenta aqui o mouse. Ok? Ela é baseada simplesmente na tangente do ponto que você está ancorado. O que é isso, Joildo? Olha só, observe. A todo momento, ela só vai permitir que o meu arco ou a minha circunferência seja tangente a esse segmento de reta ou ao ponto que eu estou pegando ali. Ó. Observe, ó. Ela sempre é tangente ao ponto, ou tangente para o lado superior ou tangente para o lado inferior. Eu não consigo ficar no meio termo. Então, ela sempre estará tangente, por isso o nome da ferramenta, tangente ao ponto selecionado. Então, agora ela está tangente a quem? Ao último ponto selecionado, que está com a referência relativa. Então, esses são os recursos que nós temos dentro da Polyline aí, nas 4 variações. Joel, eu posso começar diretamente com um raio, com um arco? Sim, se eu já começar aqui como tangente, ó, eu vou clicar num ponto e aí eu vou ter que fazer a tangente. Mas você estava em tangente, ele fez uma reta. Sim, porque para mim ter o recurso aqui tangente, ele tem que ser tangente a uma reta. Por isso que ele tem que fazer um segmento de reta primeiro. Entendeu? Porque é a orientação da ferramenta. PL. Vamos começar aqui diretamente com raio tangente. Ó. Eu tenho que fazer uma reta. Aí depois que eu fizer a reta, eu consigo ter a ferramenta do raio tangente. Porque tanto a tangente quanto o raio tangente leva como referência essa reta de orientação. Então você pode começar diretamente aqui com a ferramenta tangente ou raio tangente, você vai fazer uma pequena linha de orientação para fazer a tangente. Na opção ângulo, nós não precisamos de ter uma linha de referência, porque o arco é baseado no ângulo pré-determinado e no diâmetro que nós vamos definir aqui com a posição do segundo ponto. Então, por esse motivo, como é baseado no ângulo, não tem a necessidade de um segmento de reta prévio para ele se orientar, como o caso da tangente e do raio tangente. Vamos aqui agora trabalhar outras possibilidades, outros recursos dentro da categoria Polyline. Então, aqui dentro da categoria Polyline, nós temos algumas opções, como adicionar um nó no meio da polyline ou da polylinha, adicionar um nó no final da polylinha, apagar um nó. Esses recursos são interessantes porque quando eu tenho uma polylinha desenhada, cada ponto que eu vou ancorando no desenho aqui, ao clicar do mouse, eu tenho um ponto pré-determinado aqui na minha polylinha. São os pontos azuis. Esse ponto azul claro indica o ponto inicial da polylinha. E aqui, então, eu posso movimentar, editar a posição desses pontos.
Então, se eu clicar num ponto azul aqui, segurar o mouse e movimentar, eu posso soltar o botão que ele está sequestrado, eu posso levar esse ponto para onde eu quiser. Então, a polilinha tem essa opção. Eu posso vir aqui, ó, e editar esses pontos aonde eu tiver um ponto, eu posso editar. Da maneira que eu também posso apagar um ponto desse, ficar um segmento só, ou eu posso acrescentar um ponto desse. Então, se eu tenho uma polilinha desenhada e eu quero fazer uma edição aqui, ó, quero fazer a edição entre esses dois pontos aqui, só que eu não tenho um ponto definido, eu posso criar um ponto. Então, eu venho aqui, adicionar um nó no meio, ele vai pedir para mim especificar a polilinha. Agora ele pede para me especificar o ponto que eu quero adicionar. Então eu tenho que vir aqui, ativar uma ferramenta de precisão. Na entidade, ou seja, meu mouse vai andar, meu cursor vai ficar preso aqui, ó, na linha da entidade. Aí eu vou vir aqui, onde eu quero criar um ponto e vou clicar. Está criado o ponto. Agora eu tenho a possibilidade de clicar em cima desse ponto e editar ele. Então essa é a facilidade aí de acrescentar um ponto para editar. Da mesma maneira que eu posso eliminar um ponto. Então venho aqui, apagar um nó. Especifique qual é a polilinha. Já especificou. Especifique o ponto de eliminação. Então, eu tenho que ter precisão para pegar o ponto de eliminação. Senão, ele não entende qual que é o ponto. Então, uma das possibilidades de ferramenta de precisão ideal é usar aqui a ferramenta interseção, que é o encontro de dois segmentos, que é justamente os pontos. Então, eu posso vir aqui e eliminar. Ó. Eliminei aquele ponto. Eliminei esse ponto. Ou seja, quando eu elimino um ponto, o sistema vai criar um segmento de reta entre o ponto anterior e o ponto posterior. Então, se eu eliminar esse ponto aqui, eu posso eliminar pontos como acrescentar pontos. Outra possibilidade é acrescentar, adicionar um nó no final da polilinha. Por exemplo, eu fiz todo o meu desenho, parei a ferramenta polilinha, mas eu quero continuar do último ponto que eu parei. Então, vem aqui, ó, adicionar nó. Selecione a polilinha. Especifique o próximo ponto. Não. Então, vou voltar aqui para vocês verem melhor. Ó. Adicionar um nó no final. Especifique a polilinha. Já especifiquei. Ela já vai continuar lá, ó, no último ponto. Observem que eu vou fechei a polilinha. Agora, se eu selecionar aqui, ó, ela é um objeto só. Então, eu adicionei um ponto no final da polilinha e continuei a polilinha. Ela continua sendo um único objeto. Aqui nós temos ainda um recurso interessante, que é criar polilinhas equidistantes. Então, eu posso ter aqui uma polilinha. E agora eu quero criar uma outra polilinha com distanciamento dessa aqui igual em todos os pontos. Então eu venho aqui, criar polilinhas equidistantes. Deixe-me selecionar a polilinha.
Mas antes de eu selecionar, eu tenho que editar aqui. Ó. Qual que é o espaçamento que eu quero entre essas linhas? 10 unidades. Quantas cópias eu quero? Ou seja, quantas polilinhas equidistantes eu quero fazer? Eu quero só uma. Então, quando eu clicar aqui, se eu clicar perto da polilinha na parte superior, vai criar essa linha na parte superior. Se eu clicar perto da polilinha na parte inferior, vai criar essa polilinha na parte inferior. Então, vou fazendo as duas. Ó, próximo aqui na parte superior e próximo aqui na parte inferior. Então, está criada aí as duas polilinhas equidistantes com relação à primeira, que era de referência. Eu ainda posso criar múltiplos. Então, aqui, ó, se eu colocar 5 e clicar aqui, desculpa que aqui no editor, 5, olha lá, ó. Eu vou criando de 5 em 5. Ok? Então, eu tenho aí esse recurso para ser utilizado. Lembrando que são polilinhas independentes, tá? São polilinhas independentes. E agora eu tenho um outro recurso aqui também interessante, que é, Joel, eu tenho uma polilinha e eu não quero ela como polilinha. Eu queria converter essa polilinha em linhas independentes, em segmentos independentes. Tem como? Tem. Tem essa ferramenta aqui chamada explodir. Ele vai pegar essa polilinha, que é um único objeto, e explodir ela nas mínimas entidades possíveis. Então aqui, ó, quando eu clicar, observem que agora eu tenho segmentos de reta independentes. Joio, dei o contrário. Eu tenho segmentos de reta feito com o comando line e eu queria converter eles para uma polilinha. Como eu faço para converter? Aí aqui dentro da ferramenta polilinha, você tem a opção de criar polilinhas de segmentos existentes. Então, como que é o procedimento? Você vai selecionar os segmentos de reta, que são independentes, e você vai vir aqui dentro da categoria polilinha e escolher criar polilinha. Pronto. Agora você já tem novamente uma polilinha, um único objeto, permitindo edição dos pontos e permitindo também a criação de polilinhas equidistantes. Então, se eu vim aqui novamente com aquele recurso, criar polilinhas equidistantes, uma cópia, distanciamento 20, eu posso criar aí, uma polilinha equidistante. Ok? Então, esse é um recurso muito importante, muito peculiar, e nós ganhamos velocidade e temos aí possibilidade de soluções dentro do nosso dia a dia ao desenhar com a plataforma CAD. Nas próximas aulas, continuaremos aí com novas ferramentas, novos recursos.